Olá, boa noite. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, quem tá entrando. Boa noite. Oi, Nick. Olá, Stephanie, Gisele. Boa noite. Muita alegria em ter vocês aqui. Oi, Gil, que saudade! Ainda bem que tem o Insta pra gente ir matando a saudade um pouquinho, né? Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar a nossa segunda live do ano. Oi, Dani, boa noite. Essa palavra de hoje que tá no meu coração, Deus tá falando comigo sobre essa passagem já tem alguns dias e é uma passagem bem forte. A maioria das pessoas conhecem, mas Deus tem falado fortemente no meu coração, e a minha oração antes de entrar na live é que eu consiga expressar e que o Espírito Santo fale através de mim no coração de vocês, assim como Ele tem falado no meu durante essa semana, porque Deus tem falado muito comigo, essa palavra tá cravada no meu coração, mas eu tenho muito temor, eu estou com muito temor em trazer essa palavra, e a minha oração é para que vocês consigam entender essa mensagem de uma maneira leve e que realmente Deus possa encontrar no coração das pessoas que estão aqui, que Ele possa encontrar um solo fértil, um coração com um solo fértil, onde essa palavra de hoje realmente possa germinar, realmente possa entrar, realmente possa trazer transformação, possa trazer cura, possa trazer restauração, possa trazer uma nova identidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco. Eu vou falar sobre Mateus 4. E é onde o diabo ele vem tentar roubar a identidade de Jesus como filho. E eu sei que muitas pessoas têm essa identidade de filho de Deus roubada, porque provavelmente foi tirado dela essa identidade de filho aqui na Terra. Talvez algumas pessoas que estão aqui me assistindo, assim como eu, tiveram uma imagem de pai distorcida. Talvez algumas pessoas aqui não receberam um amor grandioso de pai. Talvez não tenham tido uma presença de pai. E talvez tudo que sabe sobre o amor é totalmente distorcido do que a Bíblia fala. E aí Deus tem falado no meu coração nos últimos dias sobre o amor extraordinário, o amor extravagante, o amor gigante, o amor incomparável que Ele sente por mim e por vocês. E essa palavra tem ardido no meu coração. E a minha oração é para que essa palavra venha arder no coração de vocês também. Eu vou orar para a gente começar.
E eu peço que quem puder, quem estiver em casa, quem puder realmente fechar os olhos e orar comigo e pedir para o Espírito Santo falar com vocês da mesma forma que ele tem falado comigo nos últimos dias. Que você possa realmente ter esse tempo. Eu não sei quanto tempo vai levar a live, porque eu sempre imagino que vai ser 20 minutos, meia hora, e quando eu vejo passa de 1 hora. Mas se você puder, vai pro seu quarto, fica sozinha e busque realmente receber um direcionamento do Espírito Santo. Que não seja um direcionamento meu, que não seja algo que vem da Daniela, mas que você possa orar e pedir para o Espírito Santo falar com você nessa noite através de mim. Então, se você puder, onde você estiver, fechar os olhos e orar comigo e por mim essa noite, para que eu possa ser usada por Deus e ser somente um instrumento dele nessa noite para falar no seu coração. Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite onde a gente pode contemplar, Pai, da tua grandeza, onde a gente tem o privilégio, Pai, de poder ouvir a tua palavra, Pai. Eu oro nesse momento, Senhor, para que os teus anjos comecem a invadir a casa de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Eu oro para que nesse momento as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão aqui comigo, Pai, elas possam começar a sentir o teu Espírito Santo tocando cada coração aqui presente. Eu oro, Senhor, para que a tua presença não fique somente nesse lugar, aqui dentro desse quarto, mas que a tua presença comece a invadir, Senhor, as casas daqueles que estão aqui, Pai. Eu oro, Senhor, para que teu Espírito Santo venha trazer revelação, venha trazer cura nessa noite, Pai. Venha trazer respostas, venha trazer alívio, Pai. Venha trazer, Senhor, aquilo que o coração de cada pessoa espera para a noite de hoje, Pai. Eu oro, Senhor, para que as tuas verdades sejam ditas nesse lugar e através das tuas verdades haja libertação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor me use nessa noite somente como um instrumento em tuas mãos, Pai. Que da minha boca não saia nada que venha de mim, mas que sejam as palavras que vêm do teu coração. Eu oro para que nessa noite seja liberado dos céus, Pai, um maná nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, para que aqueles que estão com sede de justiça, Pai, com sede da tua palavra, eles possam ter essa sede saciada nessa noite, Pai. Mas eu oro mais do que isso, Pai, para que a tua água, ela venha purificar os nossos corações, ela venha, Senhor, limpar a nossa alma, ela venha matar a nossa sede, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida aqui na terra, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos sonhado, do que nós temos imaginado. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido dentre tantas pessoas tão mais capacitadas, tão mais inteligentes, tão mais cultas. Eu não sei, Pai, o que o Senhor viu em mim, mas eu te peço, Pai, que o Senhor alcance as pessoas que o Senhor quer alcançar através de mim. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça resplandecer a tua luz nesse lugar, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas que estão nesse ambiente possam receber o teu toque nessa noite. Que os familiares, que os amigos, que os filhos, os maridos, as esposas possam não reconhecê-los mais depois do teu toque nessa noite. Em nome de Jesus eu oro para que o teu amor e a tua graça seja derramada nesse lugar, Pai. Para que as tuas verdades e a revelação de quem tu és seja derramada aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui.
O Senhor não precisava estar nesse lugar. O Senhor não precisava estar aqui com Teu Espírito Santo. O Senhor não precisava estar aqui nos dando o convencimento de ouvir a Tua palavra. Mas eu sei que o Senhor está. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está perto de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu sei que o Teu Espírito Santo está rondando cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E eu oro, Pai, para que o Senhor acampe os Teus anjos em cada lar, em cada casa dos que estão aqui presentes, Pai. Que eles possam ver, Senhor, a Tua bondade sobre eles, sobre a casa, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre as finanças. Eu oro, Senhor, para que nessa noite, Pai, o Senhor possa ter o encontro verdadeiro com as pessoas que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar? Quem chegou agora, eu estava falando que Deus tem falado no meu coração sobre a nossa identidade de filhos de Deus. E em João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. E Deus, ele tem renovado dia após dia a minha identidade de filha de Deus. O diabo, todos os dias, ele vem tentar minar a nossa identidade de filho amado, escolhido, separado de Deus. E eu não posso negar que é um desafio para mim. Quando nós não temos uma referência na terra sobre um amor de um pai, quando nós não temos uma referência na terra do que é um amor exuberante, do que é um amor extravagante, é muito difícil com que a gente consiga entender um pouco do que é o amor que Deus sente por nós. E aí, eu queria ler com vocês o que diz em Mateus 4 e como é que o inimigo age nessas circunstâncias. Como que o inimigo ele vem minar na nossa mente e no nosso coração. Tudo aquilo que Deus insiste em nos falar, tudo aquilo que a Bíblia insiste em nos ensinar, como que o diabo age para tentar minar a nossa confiança e a nossa convicção no amor que Deus sente por nós. E Mateus, no capítulo 4, versículo 1 diz: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente começa o capítulo 4 dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ele não é muito criativo, ele não muda muito o repertório dele. Geralmente a forma de ele agir é a mesma há 2000 anos atrás, há 200 anos atrás, há 20 anos atrás, há 2 anos atrás.
Geralmente a forma que o diabo age é a mesma. Ele vem com mentiras e ele vem com perguntas que fazem você confundir, que tendem a fazer você duvidar se você é mesmo filho de Deus ou não. Ele se apresenta a Jesus já querendo confundir a mente dele. Se realmente és filho de Deus, então ordena. Se você é filho de Deus, então faça isso. Se Deus realmente ama você, então faça dessa forma. Se és filho de Deus... Só que no capítulo 3, no último versículo, antes de começar o capítulo 4, conta o momento em que Jesus é batizado nas águas. E aí diz, Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo após de a voz do céu vir sobre Jesus e dizer: Este é meu Filho amado, este é meu Filho amado em quem me comprazo, esse é meu Filho amado em quem eu me agrado, esse é o meu Filho amado, este é o Filho que eu amo. Logo após o diabo vem e tenta: Se és mesmo filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Afinal, você tem fome. Que Deus é esse? Que Pai é esse que permite que você passe pelo deserto? Se és mesmo filho de Deus, por que você está andando no deserto? E são essas perguntas que o diabo insiste em falar na nossa mente. São essas mesmas perguntas que o diabo insiste até hoje em dizer: Se és mesmo filho de Deus, o que você está fazendo no deserto? E aí Jesus enfrenta Satanás com a palavra de Deus. Porque Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós que somos carne, que somos falhas, que somos humanos, muitas vezes a gente quer derrotar o diabo com a nossa força. Jesus, sendo Deus, ele derrota Satanás com a palavra de Deus. E aí a gente, tão falho, tão imaturo, tão imperfeito, a gente quer ter forças em derrotar o diabo com o que a gente acha que é certo, com o que a gente acha que está fazendo bem, com o que a gente acredita ser o certo. Só que Jesus nos ensina que para a gente enfrentar o diabo, a gente precisa saber o que está escrito. A gente precisa saber e o que é que está escrito. Porque Jesus fala: está escrito aonde? Porque tem gente hoje que acredita que ver The Chosen torna cristão. E eu amo The Chosen, eu já vi todas as temporadas, eu nem sei porque eu tô falando isso, porque não está nada no meu repertório. Mas ver o The Chosen não tornará você cristão. Ver o The Chosen não fará você forte contra as mentiras do diabo. Somente ver o The Chosen não torna você firme contra as mentiras do diabo, não torna a sua identidade firmada contra as mentiras do diabo. E tem gente que está acreditando que somente ver o The Chosen, somente passar horas e horas vendo Netflix, isso faz tornar cristão. E isso faz: nossa, agora eu entendi a Bíblia, agora eu sou apaixonado por Jesus. Muito cuidado, porque às vezes você pode estar apaixonado pelo ator do The Chosen, mas não por Jesus. Muito cuidado, porque você pode estar apaixonado pela história do The Chosen, mas não pela Bíblia. Então, somente isso, somente o que você assiste, não faz com que você saiba as verdades de Deus sobre a sua vida.
E aí o diabo vem e ele conhece a palavra de Deus. Porque a partir do versículo 5 ele diz: então, já que Jesus não caiu na primeira armadilha de Satanás de dizer: ei, se tu és filho de Deus, transforma isso. Porque Jesus sentia fome e ele queria que Jesus fizesse algo sobrenatural para provar que era filho de Deus. E aí ele vê que não dá certo esse primeiro ataque dele. E aí Satanás vai para a Bíblia. Porque muito provavelmente Satanás conhece muito mais a Bíblia do que muitas pessoas que me ouvem nesse momento. Porque as pessoas hoje em dia, elas não estão a fim de ler a Bíblia, elas não estão a fim de buscar as verdades de Deus. Elas estão vendo o exemplo de outros cristãos, elas estão vendo o que outros fazem e acreditando que aquilo ali é o que Deus diz que é certo. Elas estão assistindo pregação e pregação, mas não tem tempo de intimidade com o Senhor. Mas na hora de ir para o secreto, acha que não precisa. E aí, Satanás ele vem e fala. Satanás vai, leva a cidade santa, coloca sobre o pináculo do templo e diz: então, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí Satanás, como ele sabe que Jesus respondeu: não, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. E aí Satanás ele diz: não, então lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E aí ele descreve para ele o Salmo 119, o Salmo 91, onde ele tira o texto do contexto e aí ele faz um pretexto para trazer mentiras, para fazer com que Jesus faça o que ele quer. E é isso que hoje tem acontecido no nosso meio, é isso que hoje tem acontecido em igrejas. As pessoas têm tirado o texto do contexto. E aí é isso que Satanás faz para confundir a sua mente, para confundir a sua identidade, para confundir o seu chamado. A gente é ensinado que se a gente orar e Deus não fizer, e o Senhor não transformar a nossa realidade, Ele não é um Pai bondoso. Então Ele não nos ama. Hoje, o diabo continua confundindo a nossa mente com as mentiras do inferno, que se a gente for mesmo filho de Deus, Ele nos servirá. E aí ele diz: não, se tu és filho de Deus, então se joga, porque está escrito. Está escrito que Deus vai salvar. Está escrito que Deus colocará anjos ao seu redor. E aí as pessoas estão distorcendo a imagem de um Deus Pai, de um Deus zeloso, de um Deus amoroso, por um Deus que é servo. E aí as pessoas estão esperando que Deus não seja mais o nosso Pai. As pessoas estão esperando que Deus seja o seu servo. Porque a gente está sendo ensinado: ora que Deus vai fazer, ora que Deus vai abrir a porta. E aí quando Deus não faz, aí as pessoas se frustram. E aí o diabo vem e diz: viu? Se você fosse filho de Deus, Ele teria feito. Quem sabe você não é amado, quem sabe Deus esqueceu de você porque Ele não realizou aquilo que você pediu. E aonde que está? Aonde que está o nosso coração? Aonde foi que os nossos olhos enxergaram que Deus precisa fazer todas as nossas vontades para que Ele seja bondoso, para que Ele seja amoroso, para que Ele seja fiel?
Deus, Ele é Pai, Ele não é o nosso servo. E um pai que ama, Ele repreende. Um pai que ama, Ele disciplina. Um pai que ama, Ele não entrega tudo que o filho pede. Um pai que verdadeiramente ama, Ele educa, Ele diz não, Ele dá limites, Ele desespera. Ele diz isso não. Por esse caminho você não vai. E que tipo de filhos nós estamos sendo? Jesus respondeu, também com a Bíblia, também com a verdade. E ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo até hoje, ele tem tirado o texto do contexto para encobrir as verdades de Deus, para arrumar desculpas, para convencer você a fazer algo errado, para entrar no pecado, para entrar na mentira, para tirar sua identidade, para tirar o seu valor. O diabo, ele quer nos convencer todos os dias que se o Senhor fosse confiável, Ele faria todas as nossas vontades. Ele quer nos convencer que o Senhor só é fiel, o Senhor só é leal quando Ele nos livra de sofrimento. Porque a primeira voz que vem quando as coisas dão errado, quando as coisas saem do nosso controle, a primeira voz que vem é aquela que diz, se você fosse filho de Deus, isso não estaria acontecendo. Talvez Deus tenha esquecido de você. Por que Deus é esse que deixa você passar por dor, por luta? E eu quero dizer que Deus, ele é digno da nossa confiança todos os dias. Independente se Ele nos permitir passar por sofrimento, independente se Ele nos permitir passar por prova, independente se o Espírito Santo dele nos conduzir até o deserto, Ele continua sendo digno da nossa confiança. Só que aí tem gente que toma as decisões erradas, que escolhe o caminho pelo qual quer seguir, e aí, diante das consequências, culpa a Deus pelas suas escolhas. Aí você toma atitudes, você faz escolhas totalmente fora do que Deus preparou para a sua vida, daquilo que vai de acordo com a palavra, daquilo que vai de acordo com as palavras de Deus. E aí você escolhe esse caminho. E aí quando tudo começa a dar errado, você culpa a Deus. E aí você diz, não, talvez Deus não me ama. E aí o diabo diz, ei, talvez Deus esqueceu você, porque você é filho? Como que você tem passado por isso? Mas, se a gente refletir, será que a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Ou você está sendo conduzido pelas suas escolhas erradas? E existe um abismo de diferença entre sofrer a consequência de uma escolha errada sua e sofrer uma disciplina de Deus. Não culpe a Deus pela consequência das suas escolhas erradas. E quando o Senhor te levar ao deserto, através do Espírito dele, entenda isso como uma disciplina, entenda isso como um cuidado, entenda isso como um amor. O tempo todo, o diabo nos bombardeia de falsas promessas, nos bombardeia de mentiras, nos bombardeia de informações que nos tiram do centro da vontade do amor de Deus por nós. O tempo todo, eu e você somos bombardeadas de ideias de que se isso está acontecendo, o Senhor não ama. Se isso está acontecendo, o Senhor esqueceu. Se isso está acontecendo, você não é amada. Se isso está acontecendo, não existe amor de Deus sobre a sua vida. O diabo sabe que se ele conseguir minar a nossa convicção do amor que Deus sente por nós, ele tem toda a nossa identidade de filho. Ele tem nas mãos toda a identidade de homem, de mulher, de filho,
de pai, de mãe, de profissional. Ele sabe que se ele minar a convicção do amor que Deus sente por você, Ele tem todo o resto da sua vida nas mãos. Porque se você não se sentir amado por Deus, é impossível que você veja que você é amado por pessoas. Quando o seu amor por Deus está em xeque, quando o amor que Deus sente por você está em xeque por causa de dúvidas que o diabo fala, está em xeque todo o resto da sua história. Toda a sua vida aqui na terra também está em xeque. Porque a palavra diz que o amor de Deus, que Paulo orava pelos Efésios, se eu não me engano, para que eles entendessem o tamanho, a largura, a profundidade do amor de Deus por eles, para que eles entendessem quão grande e quão profundo era o amor de Deus, para que eles vivessem a plenitude dos céus. Se a gente não compreender o tamanho, a profundidade, a largura do amor de Deus por nós, é impossível que a gente viva a plenitude do Senhor aqui na terra. E o que o diabo mais quer é roubar a sua identidade de filho amado. Tudo que o diabo faz, trabalhando 24 horas, é tentando minar a sua identidade de filho amado. Porque quando ele rouba a nossa identidade, ele roubou todo o resto. Quando você não se identifica filho de Deus, você não vai se identificar um bom profissional, você não vai se identificar um bom pai, uma boa mãe. Se o diabo roubar a nossa identidade de filho, ele rouba todo o resto. Se você não souber quão amado você é, se você permitir que o diabo roube isso de você, se você permitir que o diabo roube isso do seu coração, você jamais terá acesso à plenitude de Deus sobre a sua vida. É impossível que a gente consiga mensurar o tamanho do amor de Deus por nós. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Por amor a mim e por amor a você. Não existe nada nessa terra que nos afasta do amor de Deus. Só que nós estamos caindo todos os dias na mentira do diabo. Na mentira que o diabo conta que se o Senhor amasse você, coisas ruins não aconteceriam. Que se o Senhor realmente considerasse você como um filho amado, você não passaria por provas, você não passaria por deserto, você não passaria por luta. Que mentira é essa que nós estamos caindo? Hebreus 12 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e a paz para aqueles que por ela foram exercitados. A palavra diz que Deus disciplina todos os filhos.
se nós não formos disciplinados, se nós não formos levados pelo deserto, se Deus não tiver nada para tratar em nós, muito cuidado, porque talvez você não seja filho legítimo. Então considere motivo de grande alegria quando o Senhor te disciplinar, porque Deus diz: eu disciplino aqueles que eu amo. Eu tenho 2 filhos e é preciso que eu discipline eles. Se eu não discipliná-los, o que eu estou fazendo com 2 crianças? Que tipo de ser humano eu estarei criando para o mundo? Tem momentos que as crianças se machucam e aí dói. E eu, como mãe, é triste ver o sofrimento dos meus filhos. Mas alguns momentos a gente precisa lavar o machucado. E há poucos dias atrás o Henry ralou o joelho. E aí quando eu fui dar banho nele, ele chorava e ele não queria tomar banho, ele não queria que molhasse, ele não queria que tocasse, porque aquele machucado doía. Só que eu sou mãe. Eu não sou amiga dele. Modo de dizer, eu não sou as amigas do mundo. Eu sou mãe. Eu não sou alguém que quer ver ele bem de longe. Eu quero ver ele bem de perto. E como mãe, ocupando um lugar de mãe, é preciso que eu ensine a ele que é preciso passar por dores. É preciso lavar o machucado. Por mais que doa, por mais que ele chore. O meu coração não estava alegre em ver ele chorando, não estava alegre em ver ele sentindo dor, mas eu sabia que aquilo era o melhor para ele. E ele precisava aceitar o meu direcionamento de dizer: você vai lavar, você vai passar por isso, vai doer, mas eu preciso lavar o seu machucado. Porque se Deus não lava os nossos machucados, se Deus não nos leva para o íntimo da disciplina e não molda o nosso caráter, aquela ferida vai ficando aberta e aquilo vai infeccionando e aquilo vai contaminando outras pessoas. Então Deus, muito mais bondoso do que eu, perfeito, um pai que a gente não consegue mensurar tamanho amor. Ele nos disciplina muito melhor do que eu disciplino os meus filhos. Eu sou falha. Eu erro todos os dias, eu peco todos os dias. E eu estou todos os dias buscando fazer o meu melhor. Imagina o que Deus faz por nós. Um Deus que não erra, um Deus que não se engana, um Deus que não se arrepende, um Deus que não faz nada errado. Quando Deus nos leva para o lugar da disciplina, Ele está moldando o nosso caráter. Não é somente para um bem momentâneo, como a palavra diz. É pensando no nosso futuro, é pensando na próxima geração, é pensando nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. É por isso que Deus permite que a gente passe por sofrimentos. Porque é ali que nós vamos amadurecer. É ali que Ele vai testar a nossa fé. É ali que Ele vai firmar o nosso caráter. É ali que Ele vai falando conosco. É ali que a gente vai exercendo a nossa confiança nele. Só que, continuando, Mateus 4, o diabo ele não se contenta somente quando você foge dele uma vez. Ele continua todos os dias, trazendo mentiras, lançando falsas promessas. Todos os dias ele vem tentar minar a sua identidade. Se ele não conseguir num dia, certamente no próximo dia ele tentará de novo. Se ele não conseguir durante um momento do dia, certamente ele tentará de novo. Porque a palavra diz que ele fica ao nosso derredor.
rugindo como um leão, esperando a quem possa devorar. Então ele está o tempo todo querendo minar a nossa identidade. E aí, no versículo 8 diz: novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e os serviram. No versículo 8 diz que depois de enfrentar Jesus com palavras, depois de tentar entrar na identidade dele como filho, o diabo agora pega ele, leva ele num lugar altíssimo. E aí apresenta para ele todos os reinos. E aí apresenta para ele toda a glória. E aí diz para ele: se eu não conseguir te convencer na sua identidade, começa a me servir pelo que eu posso te oferecer. Se eu não conseguir entrar na sua identidade como filho, então se sinta filho, mas me serve, que eu te dou todas as coisas dessa terra. E quantas pessoas nós estamos vendo se considerando filho, se dizendo que é filho, mas servindo a Satanás e aceitando todas as mentiras e todos os presentes que o diabo tem dado dia após dia. Quantas pessoas a gente vê que sabe que é filho de Deus, que vive, que viveu, que conhece a palavra, mas que tem aceitado os reinos da terra, que tem aceitado as glórias da terra, que tem aceitado os presentes que vêm diretamente do inferno. Muito cuidado quando você acreditar que as pessoas que estão passando pelo deserto estão lá porque o diabo colocou, e as pessoas que estão no topo estão lá porque Deus colocou. Muito cuidado em acreditar que todo mundo que está em cima está sendo abençoado por Deus. Muito cuidado com as mentiras que o diabo te conta, falando: se você está passando pelo deserto, você não é filho. Mas se você estiver no topo, ali é que o Senhor está abençoando. Muito cuidado com essa mentira, porque essa é a pior mentira que o diabo pode contar. Isso é o que o diabo faz quando ele tira algo da Bíblia, e ele tira um texto da Bíblia, e ele tira aquilo do contexto, e ele diz: ei, mas o Senhor te prometeu isso. Ei, o Senhor te prometeu vida abundante. Prefira passar pelo deserto com Jesus moldando seu caráter, moldando a sua vida, moldando as suas verdades. Prefira passar pelo deserto segurando na mão de Deus do que estar no topo do sucesso, servindo ao diabo. Prefira estar no deserto do que estar no topo, num lugar onde você está contra os seus princípios, onde você está contra os seus valores, onde você está contra as verdades de Deus, onde você está contra os mandamentos de Deus. Prefira estar no deserto. Porque o diabo, ele tem poder para te dar os reinos do mundo. Ele tem poder para te levar ao topo, te apresentar o brilho, te apresentar o sucesso, te apresentar a fama, te dar dinheiro, te dar mulheres, te dar status. O diabo tem poder para isso. Assim como Deus também tem. Eu não estou falando que todo mundo que está no sucesso está lá porque o diabo colocou. Isso também é uma mentira. Mas eu estou falando, cuidado com aquelas pessoas,
Cuidado com os manjares do diabo que ele vem oferecer para te levar ao topo. Tudo que for de Deus, tudo que vier dos céus, não te afastará do caminho de Deus. Tudo que for enviado do Senhor, tudo que for presente do Senhor, não fará com que você não tenha paz, não fará com que você não tenha tempo para buscar Deus, não fará com que você se esqueça das verdades de Deus, não fará com que você vá contra os seus valores, não fará com que você vá contra os seus princípios, não fará com que você traia a sua família, com que você traia as suas verdades. Cuidado com aquilo que é oferecido para você, que te afasta das verdades de Deus. E Deus trouxe essa palavra para mim, me confirmando de que existem pessoas que talvez estavam longe de Deus, tenham ido para longe de Deus e tenham caído nas mentiras do diabo, e não por mal, não porque de forma intencional aceitou isso. Talvez foi por imaturidade, talvez foi porque não tinha escutado essa palavra antes, talvez ninguém nunca tinha falado sobre como você era amado, talvez nunca ninguém tinha falado para você não negociar os seus valores, não negociar os seus princípios, não negociar a sua família. Talvez ninguém nunca tenha falado isso até agora. E daí talvez agora, falando isso, Deus tem trabalhado no seu coração e tem feito você abrir os olhos e dizer: ei, talvez o diabo me levou até o sucesso. E será que eu estou servindo o diabo? E talvez Deus tenha aberto os olhos de pessoas aqui de dizer: sim, para eu estar nesse lugar, eu estou negociando meus princípios. E Deus, Ele tá falando: ei, mesmo que você tenha ido para longe, mesmo que você tenha caído em armadilhas, eu continuo amando você. Não é porque você fez errado, não é porque as suas escolhas foram erradas que eu deixei de te amar. Talvez as consequências, elas são indispensáveis, mas eu continuo amando você. Se os nossos filhos fizerem algo errado, nós como pais, nós não podemos fazer com que eles não cumpram a pena. Por mais que nós amamos, por mais que nós queremos o bem, não é possível que a gente consiga tirar da consequência das escolhas erradas. Mas o Senhor está dizendo: em momento algum você deixou de ser meu filho. Em momento algum eu deixei de te amar. Em momento algum você perdeu a sua identidade. Talvez o diabo tentou roubar isso. Talvez o diabo tentou falar pra você: você não é amado, você não é escolhido, você é um mentiroso, você é fraco, você traiu, você roubou, você não merece o favor de Deus. Com certeza Deus não te ama mais. O que você fez não tem perdão. O que você fez não tem mais solução. E talvez o diabo todos os dias fica lançando isso, porque se você fosse filho de Deus, você não passaria por isso. Porque se você fosse filho de Deus, a situação estaria melhor. Porque se Deus amasse você, você estaria com sucesso, você estaria com fama, você não estaria passando dificuldade. Talvez você foi ensinado que Deus precisava fazer as suas vontades para você entender que você era filho. Talvez você foi ensinado que Deus precisava servir você da forma que você queria. E aí você se frustrou. Talvez você se magoou com Deus por causa de pessoas. Talvez algumas pessoas que Deus colocou no seu caminho decepcionaram você. E aí você se magoou com Deus. Talvez você agiu como um filho mimado,
que Deus talvez tenha tirado alguma pessoa de você, talvez Deus tenha tirado um familiar que você amava, talvez Deus tenha afastado uma amizade que você gostava, talvez Deus tenha tirado você de um emprego que você gostava, de um lugar que você gostava. E aí você se decepcionou com Deus porque Ele não fez as suas vontades. E aí você foi para longe. E aí você se afastou. E aí você agiu como um filho mimado. Mas não importa quão longe você tenha ido, nem as profundezas podem te afastar do amor de Deus. Nenhuma altura, nenhuma profundidade. Nada pode afastar você do amor de Deus. Lucas 15 revela a história do filho que pegou todos os seus direitos e ele foi embora da casa do pai. E aí ele viveu a vida do jeito que ele quis. Só que em determinado momento ele acordou e ele viu a situação que ele se encontrava. E aí ele lembrou de tudo que ele vivia na casa do pai dele. E aí ele lembrou que lá os servos eram bem tratados, melhores do que ele estava sendo no mundo. E aí ele volta para o pai. Mesmo com a identidade roubada, mesmo confundido pelas verdades de Deus, mesmo confundido pelas mentiras que o diabo conta, ele volta para a casa do pai. E aí a palavra diz que quando ele volta e o pai vê ele de longe, porque o Senhor, ele está te vendo de longe, o Senhor, ele quer chamar você de volta, ele tá vendo você de longe, mesmo que esteja assim, será que eu vou? Será que é pra mim? Será mesmo que o que eu fiz tem perdão? Mas eu tô sujo, mas eu sou pecador, mas eu engano, eu minto, eu traio, eu falho. É esse filho que Deus está dizendo, ei, eu aceito você, mesmo sujo, mesmo mentiroso, mesmo pecador, mesmo com toda a identidade distorcida de filho. É você que eu aceito de volta. Que amor tão grandioso é esse? Acreditar em Deus, até os demônios acreditam. Nós precisamos confiar na palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é que você é filho amado, que o Senhor se agrada de você, que o Senhor se agrada de mim e se agrada de você. O que nós precisamos crer todos os dias é, nós somos filhos amados. Nós temos uma certa tendência em acreditar fácil nas mentiras que o diabo fala. E por que tanta dificuldade em acreditar num simples gesto de amor que Deus derrama sobre a nossa vida? Deus fala, tu és meu filho amado. E aí você insiste em acreditar no que o diabo fala, que você não é amado, que você não é escolhido. Mas eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer sim, você é amado. Você é sim escolhido, você é sim separado. Permita ser amado por um pai que ama abundantemente. Permita receber esse amor de forma genuína. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer esse amor. É um favor, é uma graça imerecível. Jesus, ele estava naquela cruz, ele morreu naquela cruz por mim e por você, quer você acredite ou não. É preciso que a gente cale as vozes que se levantam do inferno e que a gente declare todos os dias a verdade de Deus. Você é amado. Nós somos filhos amados, filhos legítimos. Não caia na mentira do diabo quando ele falar para você que o sofrimento que você tem passado é porque Deus não ama você. Não caia na mentira do diabo quando ele diz que se você fosse filho de Deus as coisas estariam melhores. É mentira. O Senhor nos chama para perto. Ele espera
que a gente esteja perto dele. E mesmo que você tenha se perdido, mesmo que você tenha caminhado por lugares escuros, o Senhor hoje, eu creio que Ele está de braços abertos, esperando o filho, esperando você de volta. E mesmo que você chegue arrependido, sujo, mal lavado, o Senhor está com uma festa, esperando você, esperando um coração arrependido, esperando um coração quebrantado, esperando que a gente conheça o amor dele que excede todo entendimento. A minha oração hoje é para que nós não permitimos mais que o diabo venha roubar a identidade de filho. Você é amado. Você é amado por Deus com um amor que não se pode medir. O Senhor ama você e Ele espera você e Ele sempre amou você. Não teve nada, nenhum dia da sua vida que o Senhor deixou de amar você. Talvez você tenha deixado de amá-lo. Talvez você tenha deixado, talvez você tenha esquecido dele. Mas Ele não esquece. E se hoje você voltar para o Senhor e dizer: Deus, me perdoa, até aqui eu falhei, até aqui eu enganei, o Senhor hoje vai estar esperando você. E Ele vai dizer: ei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus está esperando que a gente tenha uma nova vida, uma nova identidade firmada nele. E quando a gente tem a nossa identidade de filho, nós temos poder, porque nós somos herdeiros. Nós somos aquele que Jesus se entregou em favor dos nossos pecados. Nada pode afastar você do amor de Deus. E eu queria orar e pedir que essa semente possa frutificar no coração de vocês. Porque eu sei o quanto, como filhos de Deus, nós sofremos diariamente os ataques do diabo, querendo roubar a nossa identidade. E a minha oração é para que todos esses ataques, todas essas mentiras e todo o reino que o diabo vem oferecer para mim e para você, que caia por terra. Em nome de Jesus, que a gente não seja iludido, que a gente não seja enganado pelas mentiras que o diabo conta ao nosso respeito. Que você não seja enganado por rótulos, que você não seja enganado por frases prontas que o diabo vem tentar confundir e te afastar dos planos que o Senhor tem para sua vida. Você é um filho amado e todo pai, ele repreende para que cresça, para que amadureça, para que dê bons frutos, para que tenha um caráter moldado parecido com ele. Os nossos filhos, quando caminham ao nosso lado, eles se tornam parecidos com a gente. Quando nós caminhamos ao lado de Jesus, nós nos tornamos parecidas com Ele. E eu creio que o Senhor tem chamado a gente para mais perto dEle, que a gente caminhe ao lado dEle e que a gente se torne cada vez mais parecida com Ele. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos amou muito antes de nós te amarmos, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, quando nós nos deixamos ser levados pela mentira de que nós não somos amados pelo Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando essa dúvida rondou a nossa mente e talvez tenha feito morada no nosso coração durante algum momento. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que está desligado na terra
assim como no céu, toda a mentira de Satanás sobre a nossa identidade. A partir de hoje, Pai, nós entendemos que nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos escolhidos. Nós somos uma geração eleita do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite o Senhor restaure a identidade das pessoas que estavam perdidas, das pessoas que não se sentiam amadas, das pessoas que estavam caminhando para as propostas indecentes do diabo por uma falta de identidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha fortalecer a nossa identidade de filho, amado e escolhido nessa nação. Em nome de Jesus, que o Senhor levante nesse momento os teus filhos escolhidos, Pai, para libertar, para salvar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar, Pai, cada um de nós dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Nos ensina a sermos mais parecidos contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar nos teus propósitos, Pai, nos teus caminhos. Eu te peço, Pai, perdoa. Perdoa porque muitas vezes nós queremos considerar o teu amor baseado naquilo que nós recebemos na terra. E por falta de um amor terreno, Pai, nós duvidamos do amor que o Senhor sente por nós. Nos perdoa, Pai, por basear o seu amor naquilo que nós recebemos na terra. Obrigada por sentir por nós um amor extravagante. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou tanto e de tal maneira que o Senhor deu o seu único filho, Pai. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz para redimir os meus pecados e os pecados daquele que me ouve nesse momento. Obrigada, Pai, por lançar no mar do esquecimento tudo que nós fizemos lá atrás. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que o diabo vem tentar trazer à mente, vem tentar trazer à tona, de dizer: você fez isso no passado, você fez isso lá atrás, você não merece o amor de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que caia por terra todas essas mentiras que se levantam do inferno. Em nome de Jesus, Pai, que as tuas verdades venham sobre cada mente, que as tuas verdades venham sobre cada coração aqui presente, que as tuas verdades, Senhor, venham sobre cada família. Senhor, eu oro em nome de Jesus por casamentos, Pai, que estão sendo destruídos, Pai, por mentira do diabo. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma restauração. Eu oro, Senhor, pelos relacionamentos de pais e filhos, para que o teu favor e a tua graça venha sobre eles e invada, Senhor, as casas, os lares, Senhor, e que a tua verdade venha sobre eles. Eu oro, Senhor, para que as mentiras do inferno que se levantam contra situações financeiras, contra situações de trabalho, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor traga as tuas verdades. Que o Senhor impeça cada um de nós de agirmos, Pai, contra os nossos valores, contra os nossos princípios e contra os teus mandamentos. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, nos chama para perto de Ti. Tira todas as distrações, Pai, que tem nos afastado de ter tempo com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que haja transformação de mente, para que haja transformação, Pai. Para que corações sejam quebrantados nessa noite. Para que haja um convencimento do Teu Espírito, para que haja uma conversão verdadeira, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus para que Satanás não tenha mais autoridade de mexer na nossa identidade de filho, Pai. Nós firmamos um compromisso com o Senhor de que nós nunca mais nos deixaremos ser tentados por mentiras que o Satanás conta a nosso respeito. A nossa identidade está firmada no Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós cremos em Ti. E quando nós cremos, Senhor, no Teu favor, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre a vida de cada um que me ouve nesse momento. Derrama, Senhor, do Teu favor, Pai. Cura a identidade, Pai, de mulheres feridas, de mulheres, Senhor, que basearam o Teu amor
no amor de um homem, Pai. E talvez por decepção amorosa, elas desconfiaram do Teu amor por elas, Pai. Eu oro para que venha um renovo do Senhor nessa noite e que o Senhor possa invadir o entendimento dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça abundante recaia sobre cada uma das pessoas que estão aqui nessa live hoje. Obrigada, Pai, pelo Teu favor, obrigada pela Tua graça, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama todos os dias. Obrigada por ter nos alcançado, por ter nos esperado, por ter nos recebido. Obrigada, Senhor, por lavar os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, nos lava nessa noite. Tira, Senhor, as impurezas do nosso coração. Em nome de Jesus, eu oro para que as Tuas águas possam fluir em nosso coração. Tirar tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa mergulhar nas Tuas verdades todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava orando, eu me lembrei de um assunto que eu tive com o Henry essa semana ou semana passada. E eu estava explicando para ele que nós temos muitos irmãos, que todos que são filhos de Deus são nossos irmãos. E aí eu tava falando pra ele: filho, a mamãe ela é sua mãe, mas eu também sou sua irmã, porque você é filho de Deus e eu sou filha de Deus, e nós somos irmãos. E eu tava falando pra ele de uma amiguinha da sala dele, e aí ele tava falando: então ela é minha irmã? Aí eu falei: sim, ela é sua irmã, porque ela é filha de Deus e você é filho de Deus. E aí vocês são irmãos. Mas aqui na Terra vocês têm pais diferentes. E aí o Henry falou assim: então eu entendi tudo. O meu pai de verdade é Deus. E ele só colocou você aqui só pra cuidar de mim? Só assim pra me dar comida? Só assim pra me ensinar o que é certo e o que é errado? E o meu pai de verdade é Deus? E você e o papai estão aqui só pra ajudar? Aí eu falei: sim, é isso, filho. É isso mesmo. Essa é a verdade do Evangelho. O seu pai verdadeiro é Deus. O papai e a mamãe, eles podem errar com você. A gente tá tentando fazer o melhor. Deus colocou a gente aqui pra gente te ensinar, pra gente fazer o melhor. Mas só quem vai verdadeiramente te falar o que é certo e o que é errado é o seu pai que tá no céu. Ele é o seu pai. O papai e a mamãe estão aqui só pra ensinar. E daí, claro, eu falei, né? Mas aí Deus fala que você precisa respeitar a gente, porque Ele escolheu a gente pra ser seus pais, né? Eu preciso sempre lembrar que Ele precisa respeitar a gente. Mas muitas vezes é isso. É isso que o diabo tenta roubar de nós. Ele quer dizer que o amor que ele sente, o diabo quer nos ensinar que o amor que Deus sente por nós é baseado naquilo que a gente recebe na terra, e não é. O amor que Deus sente por nós não tem medida. É tão profundo, é tão largo, é tão extenso, é tão grande, que não se compara. Mesmo que eu ame o Henry e a Helena de todo o meu coração, com tudo que tenho, com tudo que sou, eu não consigo amá-los da mesma forma que Deus ama. E isso que eu ensinei para ele: filho, Deus ama você muito mais do que a mamãe. Deus ama você muito mais do que o papai. O papai é tão bom para você, mas Deus ama você muito mais do que o papai te ama. E eu falei para ele, e eu nem tinha essa palavra ainda preparada para a live. E eu falei para ele assim: filho, tem muito adulto que não entendeu isso até agora. Tem muito adulto, filho, que não sabe
que o verdadeiro Pai é Deus. Tem muito adulto que não conseguiu compreender que verdadeiramente a quem devemos o nosso coração e tudo que temos e tudo que somos é a Deus. Não é as pessoas da terra. Aqui a gente deve respeito, aqui a gente deve honrar as pessoas que estão, as pessoas que nos servem. A gente deve honrar os nossos pais, sim, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí eu entendi isso. O que o Henry me ensinou foi: mamãe, você tá aqui só para me ensinar? Você tá aqui então só porque você foi escolhida? Sim. Mas o amor verdadeiro vem só de cima. O amor verdadeiro vem só do alto. Em nome de Jesus eu oro. Não acredita. Não acredita nas mentiras que o diabo fala. Ele sempre vai vir com proposta indecente. Se você não acreditar na primeira mentira dele, ele vai contar uma segunda. E se você não acreditar na segunda, ele vai contar na terceira. E talvez se você não acreditar nas palavras dele, ele vai entregar banquetes. Toma muito cuidado. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam nas palavras do diabo, mas acreditam nos presentes dele. É isso. Amém? Passei muito da hora. E amém. Obrigada pela presença de vocês. Eu sinceramente nem sei se eu falei tudo que... se eu consegui exteriorizar tudo que Deus colocou no meu coração para essa palavra. Mas eu espero que o Espírito Santo possa traduzir ao coração de vocês tudo aquilo que foi falado hoje aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E não esqueçam o quanto vocês são amados. É isso que me dá força de fazer a live, de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha casa. É saber que somos amados todos os dias. Todos os dias você é amado. Todos os dias. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada. Todos os dias você é amado. Todos os dias você é amada. Amém? Hoje eu queria ficar aqui um monte. Olha aí, já passou mais de 1 hora. Deus abençoe vocês. Boa noite.